Fala, povo, tudo tranquilo? Tudo na paz? Estamos começando aqui mais uma aula de matemática. E o tema da aula de hoje é a equação de segundo grau incompleta, tá certo? Então, quando a gente ia resolver a equação do segundo grau, a gente utilizava a fórmula de Bhaskara, então tinha lá delta igual a b quadrado menos 4c, depois x igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso por 2a, tá certo? Só que quando a gente cair nos casos de equações incompletas do segundo grau, existem duas outras maneiras de você resolver, que é quando você tem uma equação incompleta em C e incompleta em B. E é isso que a gente vai ver agora, porque são maneiras um pouco mais rápidas de você resolver a equação de segundo grau quando você tem, logicamente, esses casos, certo? Então, o primeiro caso que a gente vai trabalhar aqui é a equação incompleta em C. Então, percebam nesse exemplo A que eu tenho aqui a equação x² menos 4x, tudo isso igual a zero. Se a gente tentar observar, você vai perceber que o valor de A nesse caso, lembrando que é sempre o valor que acompanha x², nesse caso vale 1. O valor de B, que é o valor que acompanha x, nesse caso vai ser menos 4. Só que o valor de C não aparece aqui, certo? Como ele não aparece, o valor dele será igual a zero. Então, seria o mesmo que eu escrever a equação dessa maneira aqui, ó. x² menos 4x mais zero. Como ele não aparece, ele vale quanto? Vale zero. Então, tudo isso igual a zero. Eu posso escrever a equação dessa maneira e resolver por Bhaskara? Pode, não tem problema nenhum. Mas existe uma outra maneira de você resolver a equação quando ela for incompleta em C. Quando eu falo incompleta em C, quer dizer que o valor de C vai ser igual a zero, tá certo? Então, qual é essa outra maneira? Então, ó, o que eu fiz? Eu peguei essa equação e escrevi ela aqui embaixo de uma forma um pouco diferente, né? Então, o x², né, alguma coisa ao quadrado, é ele vezes ele mesmo, né? Então, eu coloquei aqui, ó, bom, x ao quadrado, então é x vezes x. Foi o que eu fiz daqui para cá, foi a única coisa que mudou. E aí percebam o seguinte, tanto nesse primeiro termo quanto no segundo, eu tenho uma coisa em comum, que é o quê? O x aparece tanto no primeiro termo quanto no segundo. Se eu colocar x em evidência, que é o que eu estou fazendo aqui já no próximo passo, o que sobra para a gente? Bom, imagine que eu coloque esse x aqui em evidência. Sobra um outro x, então coloquei ele aqui. Vou copiar o sinal de menos e olho para esse termo aqui, ó, 4x. Se eu colocar o x em evidência, o que sobra para a gente? O 4. Foi o que eu fiz. E aí eu tenho o seguinte, duas coisas multiplicando, né? Eu tenho x que multiplica x mais 4, tudo isso sendo igual a zero. Quando eu tiver o produto de duas coisas dando zero, ou a primeira é zero, então ou x é igual a zero, ou x menos 4 será igual a zero. Beleza? Feito isso, eu já tenho aqui, ó, de cara a minha primeira solução, né? A primeira raiz encontrada. Eu já tenho aqui, ó, que x igual a zero é a minha primeira solução, minha primeira resposta aqui, né? E se eu trabalhar com essa equação aqui, aqui eu tenho x menos 4 igual a zero, o 4 está negativo, se eu jogar ele para o outro lado ele fica positivo. Beleza, resolvi a minha equação de segundo grau e o conjunto de solução é formado por 0 e 4. Beleza? Então, volto a dizer, você pode resolver por equação completa, né? Pensando numa equação completa, fazer pela fórmula de Bhaskara, não tem problema nenhum. Só adicionar o zero aqui e considerar C igual a zero. Mas existe esse outro método que é um pouco mais rápido, tá certo? Então, se você lembrar e quiser utilizar, é uma boa maneira de ganhar tempo, principalmente pensando em vestibular, que tempo é a única coisa que você não tem. E vamos dar uma olhada no que seria uma equação incompleta em B, né? Seria o segundo caso aqui. Então, incompleta em B. Vamos dar uma olhada nesse exemplo B aqui. Tem o x² menos 9 igual a zero. Percebam, se eu quiser aqui determinar o valor de A, B e C, olha o que eu obtenho. O valor de A, lembrando que é o que acompanha x², ele será igual a 1. Né? Lembra quando não aparece nada aqui, vale 1. O valor de B é o que acompanha x. Aí você bate o olho na equação e fala, bom, mas não tem x aqui. Como não tem, ele vale zero, né? E o valor de C, que é o termo independente, nesse caso sim aparece, vale menos 9, isso vai ser igual a zero. Então, se eu quiser resolver pelo método da equação completa, né, utilizando a fórmula de Bhaskara, eu posso escrever essa equação dessa maneira, né? Como o valor de B não aparece, seria o mesmo que eu colocar aqui um 0x, né? 0 vezes x. E aí, no caso, se eu quiser fazer a análise, seria A igual a 1
B igual a 0, C igual a menos 9, coloco lá na fórmula de Bhaskara e sai do mesmo jeito. Mas, novamente, existe um jeito um pouco mais rápido quando for incompleta em B. Então, como que a gente faz para resolver desse jeito um pouco mais rápido? Bom, vou partir da equação x² menos 9 igual a 0. Como o 9 está aqui negativo, se eu jogar ele para o outro lado, ele fica positivo. Foi o que eu fiz. Beleza? Então, estava negativo, veio para cá, ficou positivo. Lembrando, a operação inversa da potência é a raiz, né? Então, está ao quadrado, no próximo passo, eu não quero x², eu quero o valor de x, eu passo raiz, né, para o outro lado. E lembrando, não esqueçam de colocar aqui ó, o mais ou menos, tá bom? Então, quando for resolver uma equação incompleta em B, né, caiu nesse passo aqui, x² igual a 9, a inversa da potência vai ser a raiz, só que quando você passar a raiz, não esqueça de colocar tanto o sinal de mais quanto o sinal de menos. E eu pergunto, raiz de 9 vale quanto? Vale 3. Então, chego à conclusão que x é igual a mais ou menos 3. Beleza, resolvi uma equação de segundo grau incompleta em B. Solução, menos 3 e 3. Tá certo? Então, assim, novamente, você é obrigado a saber esses dois outros métodos? Olha, obrigado não, a menos que algum professor no nono ano, que é quando você aprende a equação de segundo grau, venha pedir, olha, resolva pelo método da equação incompleta. De um modo geral, se você souber a fórmula de Bhaskara, você vai conseguir resolver a equação de qualquer modo. Mas, principalmente pensando em vestibular, se você puder economizar tempo, melhor para você. E esses dois métodos, eles costumam sair mais rápido dessas formas aqui. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês tenham aproveitado. Um grande abraço, tchau!